Olá, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês no canal Mediunidade Online. Há alguns dias estava conversando com algumas pessoas e o tema dominante era mediunidade. Eram 5 pessoas, 6, na verdade. Quando 2 delas disseram: "Eu gostaria de não ser médium. Eu tenho mediunidade e a mediunidade atrapalha minha vida. Eu, uma delas, eu tenho inclusive dificuldade para dirigir, porque de repente eu vejo alguém na frente do carro e eu freio. Quando eu presto atenção, era um espírito. Eu estou dormindo e aí passa um vulto. Eu estou em minha casa assistindo televisão e aí surge um espírito pedindo oração, pedindo prece. E isso me aborrece, porque é boa parte do tempo que isso se repete na minha vida e desde os meus 14 anos de idade, que foi quando começou. Minha mãe me levou para diferentes psiquiatras. No começo, para neurologista, neurologista recomendou psiquiatra, fui para psiquiatras, até que, não resolvendo com os psiquiatras que ela tinha me levado, porque os fenômenos, aquele processo continuava, apesar de ter tomado medicamentos. Ela me levou a São Paulo e lá em São Paulo, o psiquiatra, depois de escutá-la, depois de me escutar em 2 consultas e de fazer alguns exercícios comigo, chegou para minha mãe e para mim e disse: olha, ela não tem um problema psiquiátrico, ela tem mediunidade. E aí minha mãe perguntou: o senhor é espírita? Ele disse: não, não sou espírita, mas eu estudo sobre mediunidade. E eu sei que isso faz parte do ser humano. Então, leve sua filha para um grupo mediúnico, leve para pessoas, leve para uma instituição espírita. E a mãe seguiu o conselho. Voltando para Maceió, levou a uma instituição espírita, onde ela participou por algum tempo. Como ela era adolescente, não aconselharam ir para uma mediúnica, ela ficou em estudos, ficou tomando passe, ficou trabalhando com exercícios de autoeducação, e aqueles fenômenos diminuíram, segundo ela mesma, cerca de 80%. Então, ela passou dos 14, 15 anos até os 23, 24 anos de idade, quando ela estava para sair da faculdade. E aí ela já vinha diminuindo a frequência à instituição espírita. E aí deixou de vez e gradativamente ela foi entrando na vida profissional, naquela correria de ganhar a vida, do ganha-pão, de crescer profissionalmente. E uns 4 anos depois, aquilo que acontecia quando ela estava com 14, 15 anos de idade, voltou novamente numa intensidade maior. Ela passou a ver espíritos perturbados, espíritos deformados, espíritos pedindo ajuda. Ela passava pela rua, ela olhava, via, pensava que era uma pessoa num estado deplorável, mas não era, era um espírito. O espírito, interessante, percebia que ela o tinha visto e ia atrás, pedindo ajuda. E ela se desesperava. Então,
ela vinha nessa história, porque naquele momento da conversa ela estava com seus 30 e poucos anos, 34, talvez, né? No momento da conversa, melhor dizendo, ela estava com 34 anos, que é a idade atual dela. 34, talvez 35 anos de idade. E aí ela disse: Isso atrapalha a minha vida. E eu não sei como fazer para me livrar disso. E aí uma outra pegou o mote e disse: Olha, eu também acho isso muito ruim. Porque os demais que ali estavam, né, estavam falando da mediunidade como algo muito positivo, como algo muito bom na vida das pessoas e como instrumento, ferramenta para auxiliar os demais. Mas aquelas duas se manifestaram assim. A outra chegou e disse, a outra pessoa chegou e disse, olha, e me atrapalha também, né? Eu não vejo como ela vê, mas eu escuto e eu sinto, né? Então eu escuto gritos, eu escuto lamentações, né? Eu escuto pessoas em sofrimento. Eu disse, mas você só escuta isso? Ele disse, não, eu escuto coisas boas também. Mas o que é que, desde quando isso acontece? Ela disse, não, isso tem uns 5 anos comigo, né? Antes desses 5 anos, lá, eventualmente acontecia alguma coisa assim. No começo pensei que estava enlouquecendo, mas depois eu percebi que minhas ideias continuavam, eu continuava trabalhando, produtivo, etc. E um amigo meu, psicólogo, espírita, me disse: não, isso não está tirando sua produtividade, você não está delirando. Então, isso não são alucinações. Você está ouvindo realmente, você está sentindo. Então, você é portadora da mediunidade de audiência e a mediunidade sensitiva ou sinestésica. Você sente o campo, né? Sente a aproximação e sente a qualidade desse campo. Isso é uma coisa muito boa. Mas ela diz: como é que isso pode ser uma coisa muito boa se isso me provoca medo, isso me deixa angustiada? E aí eu olhei para as duas e disse: vocês querem se livrar disso? E fiz uma pausa. E elas não responderam logo, as pessoas. Não responderam logo. E aí uma diz: claro, eu quero me livrar. E a outra: o que é que eu devo fazer para me livrar? Eu disse: é muito simples. E vocês podem se livrar disso. E podem, obviamente, viver uma qualidade de vida bem melhor do que a que vocês vêm vivendo. E cessar essa agonia, cessar esse sofrimento, essa inconformação. E o que é que eu preciso fazer? Disseram quase ao mesmo tempo. Eu disse: é muito simples. Educar a mediunidade. E aí as duas se surpreenderam. Disse: mas se eu não quero? Eu disse: vocês já conseguiram se livrar? Você, por exemplo, participou de uma instituição espírita. Enquanto você participou, o que ocorreu? Ela disse: é como se tivesse havido um intervalo. Tudo aquilo diminuiu cerca de 80% a 90% e voltou quando eu entrei na agonia da vida. E aí eu pensei que o estresse tinha facilitado. Eu disse: não é só o estresse, é porque antes, enquanto você estava participando, você estava educando sua mente, você estava educando suas emoções, você orava, você participava de trabalhos comunitários, filantrópicos, você fazia o bem. Havia um esforço da sua parte no sentido de se melhorar. E aí você aquietava o seu mundo interior e suas vibrações se elevaram. E aí sua sintonia foi com espíritos
de um quilate mais tranquilo, mais evoluído, espíritos mais lúcidos e conscientes e positivos. E aí deu uma acalmada, é como se eles tivessem, pelo seu esforço, dado uma pausa, dado um tempo, para que você amadurecesse, depois você pudesse educar a mediunidade, uma vez que, naquela ocasião, você não queria. Mas depois você saiu, você parou com todo aquele trabalho, você parou com a autoeducação, você parou com o cuidado com suas emoções, os seus pensamentos, a sua casa mental ficou solta. E aí todo tipo de erva daninha pode tomar lugar. E aí a perturbação, o seu campo se desorganizou. E você voltou a sintonizar com seres em perturbação, desequilibrados, inconscientes no sentido da autopercepção. E você, me dirigir para outra, você está fazendo a mesma coisa. Então, para vocês se livrarem disso, é simples. Basta vocês se educarem no sentido das emoções, dos pensamentos, sentimentos, treinar a mente com meditação, com oração e a prática do bem. Se vocês quiserem, né, a participação numa instituição que trabalhe, que treine, que eduque, ajude no processo de educação, do processo mediúnico, da vivência mediúnica, poderá ser muito útil para vocês. E aí a conversa continuou. Né? Continuou e eu espero realmente que essas duas pessoas elas estejam refletindo e busquem ajuda no sentido de se educarem e educar essa faculdade que é tão bonita e que pode colaborar bastante para a evolução daqueles que dela são dotados. A mediunidade ela não transforma a pessoa num ser diferente, embora uma parcela grande daqueles que convivem ou escutam falar sobre mediunidade pensem ou pensa que são pessoas diferentes, extraordinárias, especiais. Não, não são. São seres humanos como eu, como você, como qualquer um, com qualidades e com defeitos. Pessoas que se esforçam no sentido de acertar, mas pessoas que também erram. Ou, se você quiser, utilizar uma linguagem muito antiga, todos somos pecadores. Ou seja, somos pessoas passíveis, né, de cometer pecado. Ou entrar em alguma faixa de desarmonia, de desequilíbrio, de perturbação. Todos somos. Né? Mas o que é que a mediunidade pode fazer pelo médium? Ou o médium dotado dessa sensibilidade pode fazer por si mesmo, usando a própria sensibilidade? O ser humano que não possui a mediunidade é como se ele tivesse, digamos assim, mais centrado no corpo. Né? Centrado não no sentido de equilíbrio, encaixado no corpo. Né? Ele não oscila muito, ou oscila muito pouco, no sentido dessa fixação no corpo. Porque é importante, para compreender isso, que você saiba que somos seres espirituais ou seres de outras dimensões que viemos para cá, para esta, com um propósito de aprendizado, de evoluir. Né? E temporariamente estamos utilizando um corpo físico.
como a nossa constituição espiritual é de um outro tipo de vibração, as moléculas, as células, os átomos da nossa estrutura como ser espiritual se justapõem às moléculas, aos átomos, às células do corpo físico. Então, aqueles que não têm a chamada mediunidade ostensiva estão quase que colados. Não é colados, eu estou usando esse termo, né, por falta de outro. Eles estão quase que colados. Aquele que tem mediunidade, não. Né? Eles, a sua constituição espiritual, o que ele é realmente, não está fixado, né, como se fosse colado ao corpo. É capaz de oscilar. E essas oscilações promovem oscilações no campo emocional, no campo afetivo, no campo psíquico, né? E que facilitam a percepção do mundo espiritual, das ondas, inclusive que nós encarnados emanamos. Bom, só que isso precisa ser educado. Porque quando isso aflora, ou se a pessoa desde pequenininha aquilo já está bem evidente, né? Isso pode, dependendo da constituição pré-existente, emocional, psicológica do indivíduo, que nós não somos um quadro, uma lousa branca, nós trazemos material conosco de outras vidas. Esse material pode estar inserido no contexto profundo do inconsciente, mas ele está lá. Então, quando o indivíduo é médium, mais ostensivo, essas oscilações fazem com que material de níveis profundos venham à tona. E o indivíduo, se não sabe lidar com ele, óbvio, no começo não sabe lidar, ele se perturba. Leiam as histórias, o filme mostrando a vida do Divaldo, leiam os livros da Ivônia Pereira, que fala sobre a mediunidade dela, leiam a biografia, a história de vida da Eva Pierracos, quando a mediunidade emergiu, quanto tempo ela levou para se educar, para compreender aquele processo, até que se tornou numa porta-voz, né, do guia ou dos guias espirituais, seres elevados que trouxeram aqueles ensinamentos que depois passou a ser chamado de pathwork, que não é uma religião, né, mas é uma obra extraordinária que o mundo espiritual, através da Eva Pierracos, trouxe aqui para a Terra. Leiam a história de vida dela, leiam a história do Chico Xavier, do Arigó e de tantos outros. Né? Principalmente aqueles médiums mais estuantes, mais ostensivos, né? Esses daí passaram por um período em que eles precisaram de ajuda para se entenderem o que estava acontecendo com ele. Mas nós passamos por isso sem precisar da mediunidade. Só que com a mediunidade, isso pode ser um tanto mais intenso. Mas o indivíduo, e tem aquilo, só abrindo um rápido parênteses, aquilo que se chama emergência espiritual. Quando a estrutura psicoespiritual do indivíduo eclode, abre, e aí o indivíduo passa a ter, né, visões de vidas passadas, visões do mundo espiritual e outros tipos de visões simbólicas que ele não compreende e pensa que está enlouquecendo. E aí vai buscar ajuda. A diferença dessas situações para as psicoses é que esses aqui, que estão numa emergência espiritual, não entendem o que está ocorrendo e querem ajuda. Na psicose, o indivíduo acha que entende,
tem certeza do que está ocorrendo e aquele que pensar diferente está contra ele. Então, um busca ajuda para entender e sair daquilo. O outro quer que o livrem daquilo. Né? E tem certeza de que tem razão, de que há uma conspiração contra ele. E na emergência espiritual, o indivíduo não se sente no centro de uma conspiração. Pelo contrário, ele se sente perdido e busca ajuda. Então, é muito diferente dos quadros de psicose. Então, a mediunidade é aquela ferramenta, é aquela faculdade. Né? Nós temos 5 sentidos, temos mais, né? Mas aqueles que nós lidamos com consciência são os 5. Né? A visão, a audição, tato, o olfato, a gustação. Então, os 5 sentidos. Esses daqui nos permitem a conexão com o mundo material. A mediunidade nos permite a conexão com o universo. Porque nos coloca em contato com abre a possibilidade de conectarmos-nos com o nosso passado através da emergência das lembranças, das vivências. Nos colocam em conexão com o próprio campo magnético das demais pessoas, a ponto do médio conseguir sentir só pela aproximação o estado emocional do outro, a sua condição psíquica, aquilo que se passa com ele. Não é todo médium. Não é todo médium. Mas alguns têm esse tipo de sensibilidade. A habilidade de se conectar com as diferentes dimensões, de auxiliar seres que estão nas dimensões extrafísicas em sofrimento, de auxiliar seres que estão na dimensão física em sofrimento também, de colaborar para o despertamento, para que um número maior de pessoas tome consciência de que é muito mais do que um corpo, e que não está aqui só para ganhar dinheiro, sobreviver, se divertir, etc., mas que está aqui com uma tarefa maior, aprendizado, tornar-se um ser humano melhor, aprender a amar, e que faz parte de uma humanidade que, além do campo material, habita outras dimensões, outros universos, outros planetas. Pois somos uma mesma humanidade, filha do mesmo Pai, e nos encaminhando para o mesmo objetivo, a mesma direção. Então, esse conhecimento que a mediunidade nos favorece, não só através daquilo que ela já nos trouxe, os livros que aí estão, mas através das reuniões mediúnicas, do que os médiuns podem nos proporcionar em termos de conhecimento, e do que a mediunidade pode proporcionar aos próprios médiuns, é algo, gente, que não pode ser vendido, não tem preço. Quando o médium começa a vender sua mediunidade, ele está na direção do fracasso, na direção da derrocada e do sofrimento. Porque quando você vende algo que não é sua propriedade e que não depende exclusivamente de você, e que você não gastou absolutamente nada para ter aquilo, você está incorrendo num risco muito grande de estabelecer conexão com seres do mundo espiritual que não têm o menor propósito de libertação, de liberdade, de transformação para melhor, mas sim somente de dominação, subjugação e extração das energias nossas, humanas, né, para beneficiá-los. Então, por que é importante que a mediunidade seja exercida de forma gratuita,
Mas o gratuito aqui é sem esperar retorno nenhum, nem do agradecimento, porque não podemos vender aquilo que não nos pertence, aquilo que pertence a Deus. Nós somos simplesmente depositários temporários, né, de uma ferramenta que Deus concede para o nosso aprimoramento e o aprimoramento dos demais. Quantos médiuns famosos do passado e da atualidade caem porque começam a negociar a mediunidade, e aí, quando o fenômeno falha, porque não depende deles, depende dos espíritos, eles têm que tomar alguma providência para fazer jus ao dinheiro que está recebendo. E aí inventam, criam, fraudam, né, enganam. Isso ocorreu com muitos médiuns no passado. E, por conta disso, vieram a sofrer bastante. Né? Mas não é por conta do sofrimento, é pela conscientização, né, de que mediunidade é um dom divino. Né? Já diz Paulo de Tarso, né, o dom divino, os dons divinos, né, que Deus concede a cada um para seu aprimoramento e o esclarecimento dos demais. Então, aquele que é médium, saiba valorizar. E aquele que não gosta de ser médium, né, você não precisa atuar como um médium, mas precisa estar educando sua mente, os pensamentos, a imaginação, sentimentos, emoções, buscando tornar-se um ser humano melhor, progredindo do ponto de vista moral, ético e espiritual, né, para que você vá conquistando humildade, simplicidade, desprendimento. E, como consequência disso, e ao mesmo tempo desabrochando o amor que está na essência do seu ser, que é Deus em você, Deus em todos nós. E com isso, a conexão com o todo. Bom, isso é uma meta. Né? Ainda estamos a caminho disso. Talvez você mais próximos, eu e uma parcela grande da humanidade, ainda distantes, ainda aprendendo. E a mediunidade nos auxiliando a todos, aqueles que são médiums mais ostensivos e aqueles que não são, mas que aprendem através da mediunidade. Vai chegar o dia, pode ter a certeza disso, que todo esse conhecimento ele vai sair do campo da religião, onde hoje ele se situa, muito mais, e ele vai migrar para as escolas, as faculdades, né, as academias, porque será do conhecimento geral. E aí o ser humano entrará em uma outra fase, uma fase muito melhor do que a atual. Porque o nosso destino é Deus. Né? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. O reino de Deus está dentro de você. Nos disse Jesus, e é o que nos falam todos os outros grandes mestres que a humanidade já teve. O nosso mestre por excelência aqui no Ocidente é Jesus, né? Que nos trouxe um conjunto de princípios que, se seguidos, podemos nos tornar seres humanos muito melhores e acabar com tanto perrengue, acabar com tanta mazela, com tanta picuinha, né, que atrapalha a nossa convivência com a gente mesmo e uns com os outros, né? Porque a gente não precisa do outro para criar problema para a gente. Somos suficientemente eficientes para a gente ter problemas sem precisar da ajuda de ninguém. Verdade seja dita. Né? Mas, além da gente causar para a gente ainda, né, interfere na vida dos outros. Então, gente, fica o convite. Leiam a vida dos médiuns. Né?
a Madame d'Espérance, leiam a vida de Eusápia Paladino, leiam a vida do Arigó, do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Ivone Pereira, de muitos outros médiuns. Leiam. E leiam também sobre mediunidade. A minha sugestão é que o início seja pelo Livro dos Médiuns. Kardec nos traz um apanhado fabuloso sobre a mediunidade, que nos orienta como proceder em relação a ela. E aí tem os outros livros. Tem os livros da própria Ivone, né? Tem os livros do Martins Peralva, do Hermínio Miranda, quantos livros, né, para a gente poder estudar. E aí a gente, com esse conhecimento, a gente vai aquietando o mundo interno e a mediunidade vai se tornando um farol, iluminando o caminho por onde devemos seguir. Muita paz para todos, um grande abraço e até a próxima.